E fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô muito, mas muito feliz porque eu vou conseguir retornar ao Westeros e ainda melhor, eu vou conseguir retornar ao Westeros com vocês. Porque no vídeo de hoje eu vou trazer 5 fatos que são importantes você saber antes de assistir a série House of the Dragon e também, de bônus, vou trazer as minhas primeiras impressões do primeiro episódio, sem spoiler, é claro. House of the Dragon é um spin-off da série de sucesso Game of Thrones, que também é produzida pela HBO Max e teve o seu primeiro episódio lançado ontem, dia 21 de agosto. E galera, é tanta animação em volta desse lançamento, são muitos medos que a gente tem, são muitas expectativas, é tanta emoção envolvida que fica até difícil da gente gerenciar tudo isso. E aí, pra poder organizar esse baba, vamos começar com os 5 fatos que são importantes você saber. Fato 1. Não precisa assistir Game of Thrones. Talvez esse aqui seja o fato mais importante, principalmente para aquelas pessoas que ficam de fora da roda de conversa quando o assunto é Westeros. Sabe aquela pessoa que quando a conversa começa, quando é um filme ou uma série, ela fica ali do ladinho da roda, caladinha, quietinha, só existindo? Eu até tenho um amigo que é nessa pegada, que ele só fica existindo. E aí, pensando nele, eu resolvi trazer isso logo com o primeiro fato. Porque pra assistir House of the Dragon, você não precisa ter assistido nenhuma temporada de Game of Thrones. Isso porque House of the Dragon se passa 200 anos antes de Game of Thrones. Então, você não precisa ter assistido pra poder entender o que é que tá acontecendo. Entretanto, eu confesso, já pelo primeiro episódio, que mesmo que não seja obrigatório você assistir Game of Thrones, alguns termos, eles ficam mais fáceis de serem entendidos se você já tiver assistido a série mãe. E isso tudo porque esses termos, eles foram explicados lá em Game of Thrones com mais calma, com mais tranquilidade. Fato 2. O enredo. Pelo fato de se passar 200 anos antes, House of the Dragon contará a história da família Targaryen e como a linhagem dessa família, ao longo das suas sessões, foram tendo altos e baixos. Mas, apesar desses altos e baixos, uma coisa se permaneceu constante, que foi a presença dos dragões. E claro que, como uma boa história de reis e rainhas, a gente precisa daquelas traições e de algumas alianças também. Acertou! E já que eu falei de traição, vamos à pergunta, né? Quem em sã consciência desafiaria a família Targaryen? O povo considera a família Targaryen mais próxima dos deuses do que dos próprios homens. E fora que eles têm dragões, né, galera? Então, quem é que seria um louco pra poder desafiar essa família? A resposta é simples, um outro Targaryen, obviamente. Fato 3. Dança dos Dragões. Ah, que nome lindo, que nome divertido, que nome maravilhoso esse. Mas é só divertido e lindo pra quem tá assistindo isso de longe, tipo, bem de longe mesmo. Porque Dança dos Dragões foi o nome da guerra civil dada entre Rhaenyra Targaryen e Aegon Targaryen. Guerra essa que tinha como objetivo saber quem seria o verdadeiro sucessor ao trono. Inclusive, galera, essa guerra civil se torna o principal motivo para o enfraquecimento da soberania da família Targaryen depois de anos no poder. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E óbvio que com esse nome, Dança dos Dragões, a gente espera que nessa guerra tenha o quê? Dragões. E a gente vai ter. E não vai ser 3 dragões como em Game of Thrones, não. A gente vai ter cerca de 20 dragões. E isso foi confirmado pelos produtores da série. E o mais interessante é que cada dragão vai ter a sua própria personalidade. Ou seja, a série ela vai levar um tempinho apresentando cada dragão para poder a gente entender um pouco a personalidade dele e a relevância que ele tem para a história. Fato 4. A fé. A família Targaryen ela é conhecida pelos seus casamentos incestuosos, ou seja, pessoas da mesma família se casando. E aí, obviamente, que isso vai de encontro à religião predominante em Westeros. E aí, como tinha esse conflito, a família Targaryen ela acaba tendo uma relação bem tumultuada com os líderes religiosos de Westeros. E aí isso se torna um problema porque a família ela passa a ter problemas diretos com o Alto Septão e os membros reguladores da fé, que vão se apresentar como uma ameaça à supremacia da família Targaryen, principalmente agora que ela vai estar enfraquecida por conta de uma guerra civil entre meio-irmãos. Fato 5. Outro casamento vermelho? Esse fato aqui é mais para quem assistiu a série Game of Thrones, mas se você não tiver assistido, eu vou te dar um breve contexto. O casamento vermelho foi um fato que aconteceu na série Game of Thrones que chocou a galera demais, pegou todo mundo de surpresa e que com certeza é um acontecimento que vai ficar marcado na memória de qualquer fã. Foi, rapaz, foi mesmo. E aí, em entrevista, George Martin disse que a gente vai ter um outro casamento vermelho em House of the Dragon. Não necessariamente vai ser um casamento, mas vai ser um fato que vai ser tão chocante e vai deixar a gente tão pirado quanto o próprio Casamento Vermelho. E galera, eu não sei se eu tô preparado pra isso, porque o Casamento Vermelho simplesmente me destruiu quando eu assisti. Então a gente já sabe que vai vir um impacto e vai ser um impacto dos grandes. Então, dito esses fatos, agora vamos para as minhas primeiras impressões de House of the Dragon. E galera, eu tava muito, mas muito nervoso para o lançamento de House of the Dragon. Tudo isso porque apesar de eu amar muito Game of Thrones,
a série ela terminou de uma forma muito ruim, então eu fiquei com aquele gosto amargo de decepção mesmo. É a verdade, não minto. Mas, para minha alegria, a série ela começou bem. Claro que a gente tem novas figuras em cena, então o primeiro episódio ele teve aquele ar introdutório, onde começou a apresentar cada personagem, começou a apresentar cada família e o mais importante, quais são as características de cada um desses personagens. Entretanto, em meio a essas apresentações e ao clima de soberania Targaryen, a série vai injetando lentamente aquela dose de caos que vai culminar em uma guerra épica lá na frente. O que eu senti desse episódio foi o seguinte, que os produtores, eles não queriam perder tempo com episódios meramente introdutórios, o que para as pessoas que não assistiram Game of Thrones, em alguns momentos do episódio, pode ter batido aquela sensação de, velho, eu não tô entendendo absolutamente nada. Mas deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Fiquem tranquilos, principalmente vocês que não assistiram Game of Thrones, porque a série você vai pegar ela no tombo, eu garanto que vocês vão pegar no tombo, porque em Game of Thrones, quando ela foi lançada, foi assim que aconteceu com a maioria das pessoas, a gente pegou a série no tombo. Com um enredo que já se mostrou ser extremamente complexo, a série da HBO tem tudo para poder decolar e fazer a gente ficar preso no sofá até o último segundo. Com uma fotografia lindíssima, com bons planos de filmagem, um elenco de respeito e uma computação gráfica potente, House of the Dragon tem o primeiro episódio que agrada, mas não surpreende. E isso se deve muito ao fato da série se assemelhar com o que já foi apresentado em Game of Thrones. E aí isso, galera, pode ser um grande alerta pra gente. E aí fica o questionamento, né? Será que a série ela vai ser apenas mais um repeteco do que já foi mostrado? Ou House of the Dragon ela vai conseguir construir sua própria identidade e deixar sua marca na história, forjada a fogo e sangue? Com a promessa de uma história complexa, mas que pode ser mais fácil de se acompanhar, o primeiro episódio de House of the Dragon já vem com aquela pitadinha de brutalidade que a gente pode ver em algumas cenas de batalha e um parto, no mínimo, enervante. Fatos esses que dão a House of the Dragon as ferramentas perfeitas para ser um grande sucesso. Por isso eu e Iago dou 4.25 almofadinhas para essa série. Eu fiz questão de dar nota porque, obviamente, que quando a primeira temporada acabar, a gente vai ter vídeo de crítica aqui no canal. E aí vai ser através dessa nota das primeiras impressões que eu vou conseguir comparar com a nota final que eu vou dar na temporada. E aí a gente vai ver se a série ela conseguiu se manter bem ou se ela acabou caindo. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto dos 5 fatos que eu trouxe como das minhas primeiras impressões do episódio. Já deixa aqui nos comentários se você assistiu ao episódio na estreia ou se você ainda vai assistir. Se não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, Dracarys!